E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que uma seguidora, ela perguntou pra mim. E eu falei assim, eu acho que esse assunto daria um vídeo legal pra gravar pro YouTube. Que ela perguntou assim pra mim, como que é ser mãe no Japão? E essa pergunta me fez refletir em dois aspectos, tanto os pontos positivos, os benefícios de você ser mãe aqui no Japão, quanto também me fez refletir sobre os pontos negativos de você ter um filho aqui no Japão também. Eu tô falando assim de você ter o filho aqui no Japão, não de você vir do Brasil já com a criança pro Japão, tá? Então a minha experiência é essa, porque eu ganhei a minha filha aqui no Japão. Então eu vou passar pra vocês o que eu considero de ponto positivo e negativo. Vou começar pelos pontos positivos, os benefícios de você ter um filho aqui no Japão. O primeiro benefício que eu vi de ter a Lara aqui foi em questão à educação. Aqui no Japão, a educação é muito boa. Pelo menos um pouco que eu conseguia ver das crianças, né? Eles dão muita autonomia para a criança. As crianças, elas vão a pé para a escola, desde pequenininho, 6, 7 anos, já tem essa independência. A questão de organização também, que eles aprendem, de limpar o próprio lugar depois que come, se vestir, se trocar, a questão de ordem, a parte de obedecer também, os mais velhos, que isso eles impõem bastante. Então essa parte da educação eu acho interessante até um nível. Um pouco depois eu já acho que é extremo demais, mas aí é que é da cultura japonesa. Mas é algo que eu achei interessante porque eu não via isso no Brasil. Até mesmo comigo, com meus irmãos, a gente vê que quando a gente é criança, nossos pais faz tudo, nossos avós faz tudo. E aqui não, desde pequenininho eles já criam uma certa independência. Me assusta um pouco, mas eu acho interessante também. Um outro ponto positivo de ter filho no Japão é que você dá oportunidade para ele de aprender outras línguas. No caso, a Lara, ela já fala o português e provavelmente ela indo para uma escola japonesa, ela vai aprender a língua japonesa, ela também vai ter acesso a aprender o inglês, o espanhol, porque querendo ou não, aqui no Japão, a gente tem mais essa facilidade da criança aprender outras línguas. Aqui no Japão, você já tem essa facilidade da criança já entrar na escola japonesa e aprender o japonês e o inglês e o português que ela já sabe que é de dentro de casa. Então, essa oportunidade dela aprender outras línguas também é um ponto muito positivo que eu vejo de você ter filho fora do país, né, em um outro país. Outro ponto positivo aqui do Japão é que o governo, ele dá bastante benefícios. Por exemplo, o TAT. É um benefício que a criança ela ganha antes era de 4 em 4 meses, agora é de 2 em 2 meses, que é uma ajuda do leite. Eu não sei de que idade até que idade, eu sei que vai baixando o valor conforme a criança vai crescendo. A Lara, ela recebe 30 mil ienes de 2 em 2 meses, que é essa ajuda do leite. Só que aí você pode estar usando ou para fazer uma poupança para criança ou comprar fralda, aí a mãe usa conforme ela achar melhor. Esse dinheiro ele cai na sua conta de 2 em 2 meses. Outro benefício que eu gosto bastante do Japão é referente a médico. Criança não paga médico e nem paga remédio, exames, não paga nada. Então a criança ela faz tudo e fica 0 ien no final, ela não paga nada. Então, isso também é um ponto positivo, porque no Brasil, se a gente não for pelo SUS, o plano de saúde é muito caro, né? Então, aqui, isso facilita também. Eu gosto bastante dessa ajuda, que a criança ela pode fazer diversos exames, medicação, ela não vai pagar nada. Outro ponto positivo de você ter filho aqui no Japão é referente a passeios, né? Você consegue proporcionar experiências e passeios com mais facilidade, aqui, pelo menos a minha experiência, né? Aqui no Japão, do que se eu estivesse no Brasil. Então aqui, querendo ou não, tem diversos parques que dá para levar a Lara, gratuito. Tem bastante parques também que são pagos, só que é muito baratinho. Tem vários passeios que a gente pode fazer em lugares diferentes, proporcionar experiências para ela, que eu creio que no Brasil a gente não teria tanta oportunidade de proporcionar. Então aqui também é um dos requisitos que eu gosto bastante do Japão. Aqui no Japão também, eles ajudam uma parte, né? Eles ajudam uma parte no valor do seu parto. Então, eles pagam uma parte do seu parto,
Vamos supor, se eu não me engano, da Lara foi 500 mil ienes. Se meu parto ficasse entre esse valor de 500 mil, eu não pagaria nada, porque ele já tem essa ajuda dos 500 mil. E se meu parto ficasse tipo 400 mil, 300 mil, o restante voltaria para mim. Então, isso também é um benefício bem legal aqui do Japão. Tanto o parto cesárea quanto o normal, todos têm essa ajuda na hora do parto. Um outro ponto positivo é referente à licença maternidade. Aqui a licença maternidade, ela pode se estender até 2 anos. De início, a licença sai de 1 ano para você, e se em 1 ano você não achar creche, estende mais 6 meses, e se não achar creche novamente, que foi meu caso, estendeu por mais 6 meses, completando 2 anos. E isso vale tanto para a mãe, licença maternidade, quanto para o pai, licença paternidade. Então, ambos podem ficar em casa cuidando da criança por até 2 anos. Só que lembrando que é feito um cálculo do salário e esse cálculo que você vai estar recebendo por mês. Não é o valor que você recebia antes de estar saindo da fábrica. Mas é bem legal também. Eu acredito que tem outros pontos positivos, mas de imediato, assim, o que vem na minha cabeça são esses, os benefícios de você ter um bebê aqui no Japão. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de ter bebê no Japão, só que voltado pro lado da dificuldade, né? Do lado negativo. O principal para mim foi a falta de rede de apoio. Principalmente se for o seu primeiro filho. Você ser mãe e pai de primeira viagem sem uma rede de apoio, pelo menos pra gente, foi bem desafiador. Então, a falta de rede de apoio é um ponto que pesa bastante. Outro ponto que pesou bastante também pra mim, depois que eu ganhei a Lara, foi perceber, né, que ela vai crescer longe dos avós, longe dos primos, dos tios. E eu, quando era criança, eu tive esse convívio com meus avós, com os meus primos, com os meus tios. Então, eu sei o que é viver junto dos primos, dos tios, e ela não vai ter isso. Ela tem tios aqui no Japão, só que não moram aqui na mesma província, então não é algo que ela vai ver sempre. A gente se encontra geralmente em datas comemorativas ou nos feriados longos do Japão, mas não é aquele contato diário de todo fim de semana que a gente tem quando tá no Brasil, né? Que ela não vai ter. E isso também é algo que pesa muito pra mim. Então, se você for ter bebê no Japão, você já, se caso sua família não estiver, né, no país que você vai morar, isso aí, pelo menos pra mim, pesou bastante. Outro ponto que pesou bastante pra mim foi a questão da fábrica, porque antes de você ter filho, você consegue trabalhar em qualquer fábrica, trabalhar à noite, trabalhar Nikotai, uma semana de dia, uma de noite, fazer bastante hora extra, é tranquilo. Agora, quando você ganha bebê, tudo isso muda. Então, você vai ter que conseguir conciliar o seu trabalho em fábrica, que no caso já não dá para ser qualquer uma, tem que ser uma fábrica que trabalha só de dia, pelo menos pra mim, né? Não sei se tem mães que têm bebê pequeno e conseguem trabalhar à noite, mas eu tenho preferência se eu conseguir trabalhar numa fábrica só de dia, e bem provável que eu não faça zangueô, porque se você fazer zangueô, você vai perder praticamente o dia inteiro longe do seu filho. Você só vai chegar em casa pra botar ele pra dormir. Então isso é algo que começou a martelar na minha cabeça também, porque a minha fábrica é Nikotai, e fazia muito zangueô, trabalhava de sábado, e é algo que eu sei que não é mais a minha realidade. Então, você conciliar a maternidade com fábrica é algo que também pesa bastante. Até mesmo para você procurar um serviço. Se caso você não se encaixar na sua fábrica, você vai ter que procurar uma outra. E encontrar uma outra que aceite mãe, que tem bebê pequeno, é difícil. E geralmente as que tem, paga pouco. Então, então você que quer ter bebê tem que ter isso em mente também. Que se você for ter bebê, você vai ter que trabalhar na sua fábrica se for só de dia e não vai dar para fazer tanto zangueô, ou vai ter que conciliar ou vai ter que procurar uma outra fábrica que pague menos, mas que dê para você trabalhar só durante o dia e sair no TADE, que geralmente é das 8 da manhã às 5 da tarde, que é o horário que a criança fica na escola, né? Então isso também é um ponto que eu fiquei pensando bastante. O ponto que mudou bastante é a questão financeira de você guardar dinheiro. Pelo menos pra gente, isso a gente viu assim, nitidamente. Antes, a gente conseguia guardar o dinheiro, sendo eu e o Wagner trabalhando, fazendo zangueô. E agora, com a chegada da Lara, a gente não consegue guardar, porque querendo ou não, um salário meu caiu pela metade.
e tem um bebê, né? Então são outros gastos, tem outras coisas para você comprar, então tudo isso muda. Então se você quer ter bebê no Japão, se planeje financeiramente aqui. No nosso caso, a gente investe no Brasil. Então o nosso dinheiro a gente mandava diretamente pro investimento na XP. Então aqui, se você for ter bebê, um conselho que eu te dou, se planeje financeiramente para deixar um dinheiro aqui. Porque querendo ou não, você não vai ter mais aquele valor cheio que você tinha todo mês. O da mulher vai cair pela metade porque é feito um cálculo, como eu falei no início do vídeo, para você receber o valor da licença maternidade. E isso mudou bastante. E outro ponto que pesa pra mim também é referente ao pai, no caso Wagner, né? Trabalhar em fábrica, todo mundo sabe que você trabalha muito. E quando a temporada tá alta, de muito pedido, geralmente você faz muito zangueô. Então o Japa, por vezes, ele sai cedo de casa, ele vê ela de manhã, consegue tomar café com ela. Só que quando ele faz zangueô, ele volta, ela já tá dormindo. Então isso eu sei que pesa pra ele e eu sei que pesa pra ela, porque ela também sente falta dele. E querendo ou não, no Brasil a gente tem mais essa flexibilidade de horário, de trabalhar das 8 às 5, né? Das 8 às 6, 6 e meia, que seja. E aqui, se você vai fazer zangueô, você sai da fábrica às 7 e meia, 8, 8 e meia da noite e chega na sua casa entre 8, 9, 9 e pouca da noite. Tirando o sábado, que quando tá em alta temporada, geralmente eles chamam para trabalhar de sábado também. Então é algo que eu sinto que pesa bastante. Se caso vocês conseguirem se organizar para isso ou preparar o seu psicológico, que, né, vai ser assim. Tem meses, lógico, que é mais fraco, que aí tem mês que ele sai o mês todinho de TADE, aí sim, ele chega assim que meia, 6 horas, aí dá pra brincar, calar, aproveitar. Como tem esse tempo aí que a fábrica tá com muito serviço e ele acaba trabalhando de sábado, fazendo zangueô e só consegue ver ela na parte da manhã. Então isso é algo que pesa também. E é isso, gente. Esses são alguns pontos que eu lembro no momento de pontos positivos e negativos de você ter um bebê aqui no Japão. O primeiro conselho que eu dou é que vocês tenham um bom planejamento, conversem bastante, analise todos os pontos, ore também para Deus, pergunta se é o momento. Eu acredito que a Lara, ela veio no momento certo, a gente planejou ela, a gente desejou ela e ela veio do jeito que a gente sonhou. E só que a gente só vê na prática, depois que o bebê nasce, o que muda, né? E o que você tem que estar ali ajustando. Então, tem muitos pontos positivos de você ter um bebê aqui no Japão, como também tem as dificuldades que tem em qualquer lugar. Você ter filho no Brasil, ter filho nos Estados Unidos, ter filho em qualquer lugar, sempre vai ter os pontos positivos e negativos. E um outro conselho que eu dou também, se você quer ter bebê aqui no Japão, quando você for ganhar o bebê, escolha uma boa clínica ou um bom hospital. Pesquise bastante, pergunte se alguém já teve bebê lá. Dê bastante conselhos de pessoas que já teve partos em determinado hospital, determinada clínica, porque querendo ou não, ainda aqui no Japão, como em qualquer lugar do mundo, as mulheres sofrem, né? Porque ainda tem muitos casos de mulheres que acabam sofrendo na hora do parto por conta de negligência médica. Então, um dos maiores conselhos que eu dou pra você estando em um outro país, é você pesquisar muito a clínica ou o hospital que você quer ter o seu bebê. E é isso, gente, o vídeo foi esse. Se vocês gostam de vídeo assim, deixem alguns temas que eu posso estar trazendo para vocês a minha experiência, a gente pode estar compartilhando, tendo essa troca. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para o YouTube estar notificando vocês conforme eu for lançando um vídeo novo e não deixa de me seguir lá no Instagram também. Até o próximo vídeo!